Existem momentos-chave em nossas vidas que nos levam a novas direções e algumas vezes levamos muito tempo para perceber quão significantes esses momentos foram. É fácil traçar paralelos entre o MMA e as nossas vidas quando olhamos para as carreiras de alguns de nossos lutadores favoritos e percebemos os impactos causados por guinadas importantes. Para o bem ou para o mal, não podemos apontar e decretar precisamente que tudo mudou a partir dali. Essa não é uma lista de 10 carreiras alteradas drasticamente com apenas uma derrota. E embora já tenhamos feito essa lista, e se você não viu, vai lá dar uma olhada, a lista de hoje não é sobre isso, é sobre as carreiras afetadas de forma mais geral por qualquer outra coisa, sejam vitórias ou derrotas ou até mesmo uma simples decisão que desencadeou uma completa mudança na trajetória de uma carreira. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esses são 10 momentos que mudaram carreiras para sempre. Número 10, Yoshihiro Akiyama. É hora de dizer adeus, Yoshihiro. O homem conhecido como Sexy Yama se tornou popular no cenário norte-americano de forma espetacular no UFC 100, um dos maiores eventos do esporte, e ele conseguiu isso ao roubar a cena na primeira luta do card principal contra Alan Belcher, levando o bônus de melhor luta da noite, a vitória por decisão dividida, sua entrada na maior organização de MMA do planeta e sua primeira luta fora da Ásia representou uma guinada na carreira da superestrela japonesa que tinha apenas 13 vitórias e uma derrota. O campeão do GP meio pesado do Heroes de 2006 nunca havia passado do primeiro round de sua carreira inteira, mas acabaria levando 3 bônus de melhor luta em 3 decisões seguidas no UFC, sendo sua luta contra Chris Lieben um daqueles clássicos do MMA. Mas guerras como essa acabaram cobrando um preço do corpo de Akiyama, um preço que ele não estava acostumado a pagar. Ele finalizou ou nocauteou todos os lutadores que venceu até fechar com o UFC, mas nunca conseguiu uma vitória por interrupção no octógono, perdendo 5 de 7 até finalmente ser demitido em 2015. Qual a exata explicação para o seu declínio? Adversários melhores ou uma queda no rendimento? Não dá para saber com certeza, mas o ponto que mudou tudo foi sua estreia no UFC. Número 9, Gray Maynard. Frankie Edgar só venceu 2 adversários enquanto campeão do UFC e tanto Gray Maynard quanto BJ Penn nunca mais foram os mesmos após as derrotas que iniciaram o declínio em suas carreiras. BJ perderia 8 de suas próximas 10 lutas após perder para a zebra histórica que foi Frankie Edgar no UFC 112, sendo finalmente demitido em 2019. Você pode argumentar que foi um declínio natural na carreira de BJ, mas isso não parecia o caso para Gray Maynard. A derrota de Gray para Edgar veio na conclusão da trilogia no UFC 136, depois de Maynard vencer a primeira e a segunda terminar empatada. Parecia que o Bully permaneceria no topo da divisão por um bom tempo e até venceu o Clay Guida na decisão dividida, mas aí perdeu rápido para TJ Graham e foi atropelado brutalmente por Nate Diaz. Embora esses resultados tenham sido surpreendentes, ninguém esperava que ele perderia 4 das próximas 6 lutas até deixar o UFC com uma derrota para Nick Lentz. Número 8, Michael Bisping. O fim de carreira de Michael Bisping é uma daquelas belas histórias do MMA. Após passar anos tentando ganhar uma chance pelo cinturão dos médios do UFC e sempre perdendo no último degrau, caindo para atletas como Chael Sonnen e Vitor Belfort. I wanted to win tonight. I wanted to win and fight for the title. I know I'm good enough. I'm here for a long, long time. I ain't going nowhere, and I will be the champ one day. Ele era visto como um grande atleta que nunca conseguia dar aquele último passo. Todos sabemos como essa história termina. A incrível conquista do título contra Luke Rockhold como substituto de última hora, a revanche contra Dan Henderson e então o duelo com GSP na luta principal de um dos maiores cards da história. Mas a verdadeira guinada na carreira dele não foi a vitória sobre Rockhold. Ele engatou a segunda marcha ali, mas deu mesmo a largada em Londres contra Anderson Silva. Aquela foi a primeira luta do Spider desde a suspensão por doping contra Nick Diaz e era o adversário mais popular que Bisping enfrentaria até então sua carreira, e foi uma luta espetacular. Apesar de basicamente ter sido nocauteado no terceiro round, Bisping deu a volta por cima e venceu na decisão unânime. Essa vitória representaria aquele último passo que Bisping jamais havia conseguido dar. Ele sempre tropeçava e caía quando chegava perto do cinturão, mas dessa vez foi diferente. Ele estava voando depois dessa vitória e quem pagou foi Luke Rockhold, que o subestimou e não percebeu a canhota que estava prestes a derrubá-lo. Número 7, Chuck Liddell e Tito Ortiz. Ligados pelo tempo, sua relação e o legado que construíram ao redor de sua rivalidade, é impossível contar a história de Chuck Liddell ou Tito Ortiz sem mencionar o outro. A conexão deles é algo que parte desde os tempos simples no começo até o sucesso como estrelas do esporte, até um fim melancólico. Embora tenha sido histórica, a segunda luta entre eles também marcou o início do declínio das suas carreiras. Liddell estava no topo do mundo como campeão no UFC 66, tendo defendido o título 3 vezes até então. Chuck era o rei naquela época. Para Tito, que havia perdido o
cinturão para Randy Couture e depois caído meses depois diante de Liddell, o UFC 66 representava o retorno ao estrelato após vencer Forrest Griffin e atropelar seu arquirrival Ken Shamrock. Esse evento fez muito sucesso, quase batendo a marca de 1 milhão de pacotes de pay-per-view vendidos, quase um recorde para a época. Liddell venceria Ortiz novamente, agora no terceiro round de um clássico que levou o bônus de melhor luta da noite, mas tempos sombrios aguardavam tanto o campeão quanto o desafiante. Chuck perderia o título na luta seguinte para Rampage Jackson e entraria em queda livre, perdendo 4 de 5 lutas com 3 nocautes seguidos, até basicamente ser forçado a se aposentar. Ortiz só venceu uma das próximas 8 lutas até se aposentar do UFC e fechar com Bellator anos depois. E embora eles infelizmente tenham se encontrado novamente para uma trilogia em 2018, foi a segunda luta entre eles que de fato marcou o fim de suas carreiras. Número 6, Georges St-Pierre. Uma crítica que os fãs fizeram com relação a Georges St-Pierre ao longo dos anos é que ele não assumia riscos como lutador. O campeão não conseguiu uma finalização ou nocaute do UFC 100 em 2009 até seus últimos dias como campeão dos meio-médios contra Johnny Hendricks em 2013, mas as coisas nem sempre foram assim. Fãs se esquecem que GSP era uma máquina de finalizar antes de conquistar o cinturão, parando 10 dos 14 oponentes. O que aconteceu então? O que mudou? Porque ele simplesmente parou de correr riscos. A guinada aconteceu no UFC 69 contra Matt Serra. Para contextualizar um pouco aqui, Serra não merecia disputar o cinturão e era a grande zebra, mas ele teve a chance pelo título por ganhar uma temporada especial do TUF, que daria a chance pelo título ao vencedor. St-Pierre tinha acabado de bater seu ídolo de forma espetacular no UFC 65, nocauteando Matt Hughes, o maior do mundo, com um chute na cabeça, e ele mesmo admite que isso deixou prepotente demais. Ele subestimou Serra completamente e entrou na luta achando que era mera formalidade até vencer de forma fácil, mas acabou surpreendido do início ao fim, nocauteado em menos de 4 minutos. GSP se sentiu humilhado e prometeu jamais subestimar qualquer adversário novamente. I'm gonna fight smart, you know what I mean? He tried to put me off track. That's what you want. I'm not gonna do it. Ele conseguiu sem perder nunca mais em sua carreira, mas transformando assim seu estilo de luta de forma que ele nunca mais corresse riscos novamente. Número 5, Vitor Belfort. Se Walter White descreveu química como um ciclo de crescimento, declínio e transformação, ele simplesmente definiu a carreira de Vitor Belfort de 2013 a 2015, onde a química teve um papel muito importante. Nunca ficou claro quando Belfort começou a fazer terapia de reposição hormonal de testosterona, mas isso só se tornou um fator decisivo em 2013. Depois de perder para Anderson Silva e John Jones, um Belfort rejuvenescido e musculoso surgiu em 2013 para nocautear e ferrar com a visão de Michael Bisping em São Paulo. A próxima vítima era Luke Rockhold, de novo no Brasil. Um Vitor musculoso conseguiu outro nocaute com um chute na cabeça. Com mais um nocaute antes do fim do ano, dessa vez sobre Dan Henderson, Belfort era claramente o melhor lutador do ano e o próximo na fila pelo título dos médios. Essa sequência de 3 lutas era a mais incrível e devastadora guinada de uma carreira na história do esporte. Wow. Wow, I just kept saying wow. It was unbelievable and there's going to be some big fights coming up with Vitor Belfort. É claro que o TRT foi um fator importante e questionamentos de como o Vitor ficou daquele jeito deixou o lutador na mira de todos. A gota d'água veio quando o Belfort falhou no teste antidoping por excesso de testosterona em 2014 e a comissão de Nevada decidiu banir de vez a terapia um mês depois, levando a outra guinada na carreira do fenômeno. Depois de levar mais de um ano para se ajustar à vida sem TRT, Belfort finalmente teve sua chance pelo cinturão e parecia uma pessoa completamente diferente, sendo nocauteado por Weidman no primeiro round. Número 4, Amanda Nunes. Hoje em dia, Amanda Nunes é tida por muitos como a melhor lutadora de todos os tempos, e esse debate só ganhou força mesmo depois de algumas vitórias especiais já como campeã. Quando Nunes chocou o mundo e tomou o cinturão dos galos de Miesha Tate no UFC 200, não parecia tanta coisa assim. Na luta seguinte, ela estava ofuscada pelo brilho do retorno da superestrela Ronda Rousey no UFC 207. I have never been hit that hard in my life, so she packs one heck of a punch. And I'll tell you one thing, it's only going to take one of those to land clean, and I think it's going to ring Ronda's bell. Ela atropelou a ex-campeã e para muitos destruiu seu legado. Uma vitória por decisão dividida sobre Valentina Shevchenko, que talvez hoje pareça a mais impressionante do seu currículo, deixou poucas dúvidas sobre ela ser uma das maiores da história. A vitória sobre Raquel Pennington não fez muito por ela nesse sentido, mas tudo mudou no UFC 232. A leoa não só conquistou outro cinturão em apenas 51 segundos, se tornando a primeira campeã dupla do UFC, mas fez isso sobre outra atleta considerada por
por muitos como uma das maiores da história, Cris Cyborg, que não perdia desde 2005. A Amanda não só nocauteou como fez isso parecer fácil. O status da leoa mudou completamente segundos depois da luta, levando muita gente na internet a classificá-la instantaneamente como a maior da história. Ela adicionou mais vítimas ao seu legado desde então, mas o auge veio com a maior vitória de sua carreira naquela noite. Número 3, Colby Covington. Todos conhecemos Colby Covington hoje como um wrestler de altíssimo nível que usa um terno laranja e fica atacando nerds, exaltando Donald Trump e soltando spoilers de guerra nas estrelas na internet, mas acredite se quiser, Covington nem sempre foi assim. Aliás, por grande parte de sua carreira no UFC, ele era um rapaz relativamente quieto, que não era notado pelos fãs. Ele não era metade do imã de atenções que se tornaria um dia. Embora já tenhamos falado muitas vezes sobre a guinada na personalidade de Covington antes do UFC São Paulo, e não precisamos repetir como e por que tudo isso aconteceu, essa nova onda falastrona só cativou e chamou a atenção das pessoas depois que ele venceu Demian Maia e falou poucas e boas. Brazil, you're a dog! All you filthy animals suck! A mudança foi instantânea e fez de Covington inimigo público número 1. Ele se aliaria a Trump e daria início a uma série interminável de posts nas redes sociais que aumentariam os níveis de ódio a algo jamais visto antes no MMA. O ponto de partida foi, sem dúvida, a entrevista pós-luta no Brasil. Não fossem as inúmeras matérias escritas a partir daquele incidente e as críticas feitas ao seu comportamento, que só trouxeram mais notoriedade ao nome de Covington, provavelmente ele teria sido encarado como alguém que só tentou fazer graça e não deu certo, mas a verdade é que ele acabou se tornando um fenômeno. Número 2, Nate Diaz. Nate Diaz estava sem rumo em 2015 e Dana White achava que ele não vendia bem. Após uma longa briga contratual com o UFC que deixou Diaz ganhando menos dinheiro do que ele recebia 3 anos antes, quando ele assinou um novo contrato com o UFC para disputar o cinturão com Ben Henderson e perder, Nate aceitou enfrentar Michael Johnson no UFC on Fox 17 por um salário de apenas $20 mil com mais 20 mil em caso de vitória. Nate venceu por pontos e o que veio depois mudou para sempre sua carreira e sua vida. Com uma das melhores entrevistas pós-luta de todos os tempos, Diaz foi atrás da máquina de fazer dinheiro chamada Conor McGregor. Fuck that! Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker! A cena viralizou, mas na época parecia mais um daqueles momentos engraçados dos irmãos Diaz, mas que não tinham chance alguma de acontecer de fato. Mas isso tudo mudou quando Conor McGregor viu sua luta contra o então campeão dos leves Rafael dos Anjos ser cancelada 2 semanas antes do maior card daquele ano. Sem ter para onde correr, o UFC fez um novo acordo de $500 mil com o popular Nate Diaz. Depois que a estrela de Stockton chocou a todos e venceu Conor McGregor, ele recebeu $2 milhões pela revanche e a partir dali seria considerado um astro de vendas de pay-per-view do UFC. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse desafiado McGregor daquele jeito. Número 1, Jorge Masvidal. O mais fascinante dessa história é quanto tempo levou até isso acontecer. Jorge Masvidal já era bruto desde seus tempos de briga de rua ao lado de Kimbo Slice, mas sua estrela nunca brilhou de sua estreia profissional em 2003 até 2019. Masvidal passou anos pulando de evento para evento como Bellator e Strikeforce até finalmente se consolidar no UFC em 2012. Ao longo de 16 lutas, o fã casual não fazia ideia de quem era Masvidal, apesar de fazer várias lutas meio empolgantes. Mas tudo mudou em Londres. Masvidal era o boi de piranha colocado para perder para Darren Till, que havia perdido para o então campeão Tyron Woodley. Era a escolha perfeita para levantar o atleta inglês novamente, lutando em casa contra um veterano respeitado. Só que Masvidal apagou Till no segundo round e deixou todo mundo em choque. Só aquela vitória não seria o suficiente para transformá-lo em uma estrela, mas uma briga com Leon Edwards nos bastidores do evento, enquanto dava entrevista para a ESPN, completou o serviço. O vídeo viralizou e deixou claro que Masvidal seria uma das estrelas do UFC. Give him the 3-piece with the soda. And then just glide out of there, you know? And then... Ele deu seguimento a essa guinada profissional com um dos nocautes mais improváveis e incríveis da história do esporte, e pouco mais de um ano depois daquela noite em Londres, ele já estava batendo cabeça com o UFC por quanto dinheiro ele passaria a ganhar como uma das maiores estrelas do esporte na atualidade. Pelo visto, nunca é tarde demais para se tornar um astro do UFC. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter e no Instagram através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.